Boa tarde, estamos começando mais um Dialogando, hoje, segunda-feira, e nós trouxemos uma convidada especial, uma colega de profissão, jornalista, a Rita Couto, autora de uma obra Santana, uma capela tirolesa na colônia alemã de Juiz de Fora. Nós vamos falar da importância da colônia alemã na cultura da nossa cidade. Então, em primeiro lugar, cumprimentá-la, Rita, uma boa tarde. Boa tarde, Mônica, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos a sua participação e gostaria também de te parabenizar pela bela obra que você escreveu, essa coletânea em pesquisa, com fotos, que você vai falar um pouquinho da história da sua obra. Em primeiro lugar, né, você trabalha voluntariamente na Paróquia de Santana. Fala um pouquinho pra gente. Sim, eu sempre estive envolvida desde a adolescência em ajudar na igreja. Já fui ministra da Eucaristia, como jornalista ainda enquanto estudante. Eu ajudava a produzir o jornalzinho, cuidava da pastoral da comunicação, e depois que nós tivemos isso, enquanto ainda era a Paróquia de São Pedro, em 2014 a nossa paróquia foi dividida em Paróquia de São Pedro e Paróquia Nossa Senhora de Fátima. E a comunidade de Santana, a qual eu pertenço, passou a fazer parte dessa nova paróquia, que está sob os cuidados do Padre Zuca. Então eu sempre estive envolvida ali, e isso acabou coincidindo também com o tema da minha pesquisa, que não só é um tema que me interessa muito, que é a colônia alemã em Juiz de Fora, como também é a história da igreja que eu frequento, onde eu ajudo, onde eu tive várias experiências muito especiais com Deus. Então, essa minha história começou quando eu ainda tinha uns 12 anos, que uma tia minha foi coordenadora da comunidade de Santana, e eles estavam angariando fundos para a construção do centro pastoral. E ela, naquele momento, era muito difícil os adultos usarem computador, eles tinham um receio de usar, então eles sempre pediam às crianças e aos adolescentes para que fizessem, digitassem, fizessem todo o trabalho que fosse necessário. E ela me pediu para digitar uma lista, para eles pedirem uma colaboração para a construção do centro pastoral. E essa lista começava com um parágrafo que dizia: a Capela de Santana existe desde o tempo que São Pedro era uma colônia alemã. E ali eu fiquei muito curiosa, porque eu não sou descendente, a minha família não é originária de Juiz de Fora. Eu fiquei muito curiosa para saber por que eles tinham vindo, por que eles tinham escolhido aquela região, por quê? Eu queria entender. E essa resposta só foi chegar aproximadamente 8 anos depois, quando eu já estava no curso de comunicação, e eu fiz uma disciplina extra na faculdade, e eu fui produzir um texto, fazer uma matéria sobre a história da imigração alemã em Juiz de Fora. Conversei com uma vizinha que me indicou que conversasse com a avó dela, e a avó me disse: olha, converse com o meu sobrinho pesquisa sobre isso há mais de 30 anos. Eu fui fazer uma entrevista com o historiador Roberto Dille, e desde então, isso tem 11 anos, desde então eu pesquiso junto com ele, e a nossa pesquisa só vem ganhando mais material e só vem aumentando. A gente tem, graças a Deus, conseguido colher frutos muito bons. E o que você me diz, vamos começar aí pelo resultado das suas pesquisas. Por que a escolha, a opção do local São Pedro pela colônia alemã? A colônia ela se forma por iniciativa do Mariano Procópio, que era um empresário, e ele cria a Companhia União Indústria, e a companhia tinha 2 objetivos. O primeiro era construir uma estrada ligando Juiz de Fora a Petrópolis. E o segundo objetivo da companhia era formar uma colônia alemã. Esse era o objetivo dele. Existia um apoio do governo imperial naquele momento para que essas colônias existissem no país, porque era uma proposta até de aumentar a população. Você sabe mais ou menos o ano? Isso ele cria a companhia em 1854, mas a colônia ela vai existir mesmo. O contrato que ele assina com o governo imperial é assinado em 1857, e aí em 1858 chegam esses imigrantes. Para formar a colônia, o Mariano Procópio, que era muito rico, ele compra uma área de terras muito vastas, o que seria hoje mais ou menos a Rua Paula Lima até o bairro Francisco Bernardino, chegando até na BR-040. Eram muitas terras. E nessa região ele destinou que ali fosse instalada a colônia, até porque boa parte dos imigrantes que vieram eram agricultores. Então eles também precisavam de uma área de terra maior para poder produzir.
Só que dentre esses, então em 1858, vem 5 barcas, que são as principais, que já trazem esses contratados, porque eles saíram de lá com um contrato assinado, com tudo certinho, eles já tinham um emprego garantido aqui, eles teriam que comprar as terras, mas eles já tinham a terra garantida. Quando eles chegam, as terras não estavam demarcadas, mas elas estavam ali já reservadas para eles. E dentro deste grupo, que são aproximadamente 1.190 imigrantes, quase 25% eram originários do Tirol, que hoje é um estado pertencente à Áustria. Sim. Então a gente tinha alemães e a gente tinha também tiroleses. No final, acaba que todos eram considerados alemães por causa da língua que eles falavam, diziam o mesmo idioma. Mas esses tiroleses, eles eram extremamente católicos. O Tirol ainda é um estado muito católico, muito católico. E eles são responsáveis pela construção da Capela de Santana. E boa parte desses tiroleses ficaram na região onde hoje é São Pedro, na Cidade Alta. Então, eles foram ali, realmente foi uma questão estratégica, porque o Mariano tinha comprado aquelas terras para fazer a colônia. E a cultura tirolesa, ela difere muito da cultura alemã? Porque a cultura tirolesa é Áustria, né? Seria Áustria, né? Na verdade, é uma cultura germânica. Sim, então a gente tem similaridades. Sim, tem muitas similaridades, muitas similaridades. Às vezes, algum ponto assim de divergência que existe, aí é a questão da religião. Mas não existia entre eles, porque quase metade dos que vieram também eram de religião luterana. Então, foi o primeiro grande grupo de não católicos que chegou em Minas Gerais, porque são alemães da região do centro e do norte. Então, é onde houve, assim, a reforma protestante teve um efeito maior. Mas eles não tinham nenhuma divergência, eles não tinham preconceito entre eles. Isso era muito coabitavam fácil. Bem, né? Super bem. Mas assim, é uma cultura que tem muitos pontos similares, então não havia tanto essa diferença. Talvez tivesse alguma diferença de sotaque, algum dialeto, alguma coisa, mas muito sutil. Houve alguma interferência climática por São Pedro ser uma área mais fria? Não. Há uma diferença, Sim, né? Sim, há algumas pessoas que dizem isso. Eles foram para São Pedro porque lá era frio. Não. Só que as terras Eu costumo dizer, se o Mariano Procópio tivesse comprado as terras lá do bairro Santo Antônio, a colônia alemã teria sido no bairro Santo Antônio. Agora, nós estamos falando antes da Segunda Guerra Mundial, Muito antes. Agora, vamos falar no período da Segunda Guerra. Vieram muitos alemães para cá? Não, no período da Segunda Guerra a gente teve pós-Segunda Guerra, a gente teve um número muito pequeno, pelo menos, que a gente tenha conhecimento. Foi muito menor. Claro que a cidade recebeu alguns, mas comparativamente com esse grupo que veio em 1858, o que a gente teve que foi o grupo do professor Hermann Göring. Eles chegaram aqui em 1941, vieram fugindo da guerra. Então era um grupo que foram 49 pessoas e eles tinham alguns judeus e outros não simpatizantes ao nazismo. Sim. Então eles estavam sofrendo essa perseguição, vieram para cá. Aí é um outro grupo que teve uma outra situação. Exato, né? Exatamente. Mas agora eu queria que você falasse da capela, uma capela tirolesa na colônia alemã de Juiz de Fora. E essa história, como é que ela foi construída, quando? Como eu disse a você, esse grupo de germânicos veio para cá em 1858. A terceira barca das 5, a terceira que trouxe parte desses colonos, ela se chamava Gundela. E é uma barca que trouxe quase exclusivamente tiroleses. E é uma história interessante porque esses tiroleses, eles moravam em pequenas cidades ao redor de Innsbruck. Sabe que ainda hoje, aliás, o Tirol é um estado muito interessante porque a maior cidade, que é a capital, que é Innsbruck, tem 130 mil habitantes. Pequeno. As cidadezinhas no entorno, às vezes, têm 1.000, 2.000 habitantes ainda hoje. Então, pense nisso em 1858. Então, eles saíram de suas cidades, se reuniram em Innsbruck e, juntos, eles atravessaram todos os estados que hoje compõem a Alemanha até chegar em Hamburgo, que está lá bem no norte da Alemanha, que é o ponto de saída, que não é no mar, ainda no Rio, para poder pegar o mar e seguir viagem pelo Atlântico até o Brasil. Então, esse grupo, eram quase 300, eles se reúnem em Innsbruck, vão atravessando todo aquele estado. Só que nisso, o que acontece? O motivo deles terem saído de lá, do Tirol, é porque alguns realmente tinham a intenção de tentar uma nova vida, acharam que, de repente, fazer fortuna.
Outros não, outros realmente passavam por dificuldade financeira e passavam fome, porque a Áustria passava por um momento muito complicado difícil naquela época. Existia muita fome, muita doença, então eles estavam fugindo disso em busca de um futuro melhor. Quando eles chegam em Hamburgo, embarcam na Gondela. A Gondela é a barca que fica mais tempo no mar. Quanto tempo? Ela ficou quase 80 dias, porque eles pegaram um momento de calmaria. Eram veleiros, não era vapor, então eles precisavam da força do vento para que o barco andasse até chegar no porto do Rio de Janeiro. Não ventava. Então o barco ficou ali, vamos dizer, quase à deriva. Não é à deriva porque, né, eles tinham o controle, mas ele ficou ali esperando o vento. Eles tiveram uma grande calmaria. E como também algumas pessoas já embarcaram, não estavam bem de saúde, eles tiveram uma epidemia de tifo. Então, eles passaram por grandes dificuldades. Dentre essas famílias de tiroleses, existe uma que nos chama a atenção assim, de forma especial, que é a família Larcher. Nós temos o Davi Larcher, a esposa dele, Ana Maria, e seus 9 filhos. E ela estava grávida do 10º. Então, eles embarcam na Gondela e, durante a travessia, a Ana Maria dá à luz ao 10º filho, que é uma menina, que é batizada como Leonora. E eles vendo um monte de gente morrer, eles vendo que toda aquela dificuldade, porque eles passavam na viagem, eles fizeram uma promessa a Santana de que se eles chegassem sãos e salvos ao Brasil, eles ergueriam uma capela em honra a ela. E Santana é uma santa de forte devoção germânica, tanto na Alemanha quanto na Áustria. Avó de Jesus, né? Sim, a avó de Jesus. E aí o barco, a Gondela, atraca no porto do Rio de Janeiro no dia 25 de julho, véspera do dia de Santana. Sim. O que chama muito a atenção. No entanto, o filho mais velho deles morre quando o navio encosta no porto, quando o barco encosta no porto. E apesar disso, eles vêm para Juiz de Fora, mesmo assim, eles fazem toda a viagem passando por Petrópolis, eles vinham a pé e a carroça, e quando eles chegam aqui no intervalo... E você tem ideia a gente tem que perguntar, porque é muito bom a gente ter uma pesquisadora no nosso programa. Uma média, que há uma curiosidade evidente, Petrópolis a Juiz de Fora, em média, quanto tempo? Nessa época, já a Estrada União Indústria, que muita gente diz, eles vieram para abrir a Estrada União Indústria. Não, a estrada já estava aberta. Eles trabalharam, às vezes, nas próprias estações de muda e em outros detalhes da estrada. Mas como a estrada já estava aberta, era em média do Rio até Juiz de Fora, era uma média de 7 dias, entre 5 e 7 dias de viagem, que era o que eles levavam. Porque vinham a pé e as mulheres, as crianças e as bagagens também vinham em carroças. Mas não adiantava, de repente a carroça vinha mais rápido, mas o resto do grupo vinha a pé. Em quilômetros não é tão, né, nem é tão grande, são 140 ou 170 quilômetros, né? Mas a dificuldade, né? Sim. Sem contar que muitos estavam ainda assim sentindo os efeitos da viagem marítima. Porque o Tirol é um estado como Minas Gerais, ele não tem mar. Sim. Então, muitos deles, se não todos, nunca tinham nem visto o mar. Quando vêm, exato, ficam 80 dias, sofrem com os efeitos do enjoo, sofrem também com a epidemia de tifo. Então, eles vêm. Então, você imagina, ainda tem que chegar aqui e fazer toda essa viagem. Você tem ideia mais ou menos das baixas, das perdas? Sim, nós temos. Foram... Quantos embarcaram e quantos... Esse número agora eu não me recordo, mas eu lembro média, porque eu consegui localizar cartas que esses imigrantes, quando chegaram em Juiz de Fora, enviaram para suas famílias lá. E eles escrevem até de uma forma muito curiosa, eles dizem, morreram 6 crianças, mas nasceram 6. Então, assim, e aí tem mais adultos também, tem adultos que falecem, se não me engano, mais uns 3 ou 4. Mas isso durante a travessia, o que é um número alto, pelo número de imigrantes, de colonos que havia dentro do veleiro. Quando eles chegam a Juiz de Fora, que é o que eu estava te dizendo, aí é que eles sofrem, porque eles ainda fizeram essa viagem a pé e eles ainda continuavam com o tifo. O tifo não é uma doença que se erradica com facilidade. Então, quando eles chegaram, no caso o Davi Larcher e a sua família, no intervalo de 2 meses que eles estavam em Juiz de Fora, eles perdem mais 3 filhos. Inclusive a neném que tinha nascido no barco. A Leonora, ela falece. E mesmo assim, eles mantêm a promessa, eles compram os seus... E quando chegavam, montavam acampamentos, porque não havia casas, né? Não, a companhia ofereceu hospedagem porque ela tinha a obrigação de fazer isso por contrato.
e o governo imperial mandava alguém para poder vistoriar se eles estavam cumprindo. Então, nesse sentido, pelos relatos, por muito tempo acreditou-se que a Companhia União Indústria, que o Mariano Procópio não cuidou bem, que ele desprezava os alemães, que ele não se importava. Mas com essas cartas que eu consegui localizar, eu localizei 6 cartas. Com essas cartas que eu localizei, vários dizem para os seus familiares, olha, eles estão cumprindo o contrato, fiquem tranquilos, podem vir, eles chamam outras pessoas, inclusive. Eles chamam, olha, pode falar para o irmão, tem um deles que é o Anton Platner, ele fala, pode falar para o irmão Johann que ele pode vir. Fala para ele vir porque é bom. Uma coisa interessante, a importância da imigração alemã na nossa, vamos dizer assim, colonização, na nossa cidade, no desenvolvimento. Alfveld também, sim, alemão, né? Exato, Henrique Alfveld era alemão, ele chega muito antes no Brasil, ele chega aqui em 1825 e anos depois, mais ou menos em meados de 1830, 1840, que ele vem para essa nossa região. E ele é o responsável pela cidade que nós temos hoje, né? Exatamente. Ele é o responsável por Juiz de Fora. Os primórdios são bem Sim, inclusive, como esses alemães que vieram para a colônia, lógico, eles não falavam português, e o Henrique Alfveld já falava português e muito bem, ele foi um ótimo interlocutor. Várias questões ele era chamado para que ele ajudasse, porque os alemães confiavam nele e os juiz-foranos, digamos, confiavam nele também. Né? E agora, bem recentemente, nós tivemos vários alemães na montagem da Mercedes-Benz. Sim, exatamente. Então, essa nossa história germânica tem sido muito valorizada por isso também. Com a Copa do Mundo também que nós tivemos, tanto a Copa na Alemanha quanto a Copa agora por causa do jogo. Há um carinho muito grande, né, dos alemães pelo Brasil. Exato. E vice-versa, os brasileiros também, né? Com certeza. Bom, eu vou pedir um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Tá ótimo.
Bom, estamos aqui recebendo a visita da historiadora, pesquisadora e jornalista Rita Couto, responsável pela obra Santana, uma capela tirolesa na colônia alemã de Juiz de Fora. Rita, está ótimo nesse nosso bate-papo, porque falar de história, mostrar alguns detalhes do que aconteceu, porque as pessoas, o país sem memória, infelizmente, não pode. Nós temos uma cultura, vários povos, presença de vários povos, não só a nível de Juiz de Fora, mas a nível de outras cidades do nosso país, e a gente vê uma predominância, a gente vê a importância da participação da colônia alemã no desenvolvimento da cidade de Juiz de Fora. Bom, agora eu queria que você falasse especificamente sobre a Capela Santana, que você já falou, se quisesse fazer um breve resumo, quando foi criada, inaugurada, vamos dizer, e trazer até os dias de hoje. Mas não. Como eu disse no outro bloco, os alemães e os tiroleses chegaram em Juiz de Fora em 1858. Davi Larcher e sua família, apesar de terem perdido 4 dos 10 filhos, eles mantiveram a fé, mantiveram a promessa que fizeram a Santana enquanto atravessavam o Oceano Atlântico até chegar no Brasil. Em 1864, eles constroem uma capelinha, honra Santana, nas terras deles, lá na Cidade Alta, né? E é importante dizer que eles tiveram mais 2 filhos aqui no Brasil. Depois, eles tiveram Matias e a Josefa, que era a filha caçula. E eles constroem essa pequena capela, eles compraram o que a gente chama de prazo, que é o terreno. Na época, a Companhia União Indústria chamava de prazo, eles compraram os prazos 157, 158, e ali fizeram a capelinha. Essa primeira capela ela foi feita em madeira, e em 1896 ela foi refeita em tijolos aparentes, que é essa que a gente tem ainda hoje. Que é essa que ilustra a capa do livro. Exatamente. E é interessante dizer porque essa capela ela foi reconstruída por um outro imigrante tirolês, que é o Luiz Klotz. O Luiz, ele também tem uma história muito marcada pelas perdas. Ele vem com um casal de filhos e com a mãe dele. A mãe dele é a imigrante mais idosa. A mãe dele tem mais de 70 anos quando vem a Notiburga. E logo, ele já era viúvo, e logo que eles chegam aqui no Brasil, eles chegam em agosto de 1858, até janeiro de 1859, ele perde os 2 filhos e a mãe, e fica sozinho aqui. Mas ele depois se casa com a filha caçula do Davi Larcher, que nasce aqui. A Josefa nasce em 1862, então eles tinham uma diferença de idade grande, mas eles se casam, têm vários filhos, e ele era pedreiro. Então ele é o responsável por construir a capela em tijolos. Quer dizer, o genro deu a sequência. Que interessante. Exato. Né? Se você é o genro que deu a sequência. E também alguém que teve tantas perdas quanto o Davi, que sofreu tanto, que talvez pudesse ter, a gente, assim, humanamente dizendo, poderia ter todos os motivos para se revoltar contra Deus, para brigar, para ficar contra, para ter dito, se eu não tivesse saído de lá, eu teria os meus filhos. A gente não sabe. Então, ao que tudo consta, pelo que eu consegui localizar na pesquisa, eles tiveram uma resiliência muito boa, conseguiram lidar com isso de uma forma muito positiva e não perderam a fé. Então, a Capela de Santana, ela era uma capela particular e ela era aberta especialmente no dia 26 de julho, que é a festa da padroeira, quando a família quando um padre celebrava uma missa, e aí a família oferecia um café. Todo mundo, a capela é pequena, então muita gente ficava do lado de fora. Aí a família oferecia um café, daí a pouco a família, já era hora do almoço, a família oferecia o almoço, e eles ficavam todos juntos confraternizando e tinham outro café novamente. Então era um dia inteiro de festa em honra a Santana, e ela ela ficou muito famosa no bairro, muito conhecida, as pessoas têm um carinho muito especial por lembrar dessa festa. E aí a capela também era aberta para realizar casamentos e batismos. Para a Santa Missa era especialmente no dia 26 de julho,
mas para os outros sacramentos não. Ela era aberta em outros momentos. Então eu consegui localizar vários registros de batismo e também registros de casamento, não só de casamento e batismo dos filhos e netos do Davi Larcher, que é o construtor, mas também principalmente de outros tiroleses. Não que os alemães não frequentavam, mas o número de tiroleses chama muita atenção, porque eles acabaram formando um pequeno núcleo, como se fosse um pequeno Tirol ali. Eles eram quase todos vizinhos, então eles mantiveram muito dessa cultura, e é interessante que muitos deles não aprenderam a falar português. Eu consegui localizar, que é um outro aspecto interessante, vários testamentos dos filhos do Davi Larcher. E é interessante porque eles deixam a capela em testamento para o próximo herdeiro, pedindo que eles mantenham a capela de pé, que eles não desmanchem. Então eles vão tendo esse carinho com o que o pai construiu, com a promessa que os pais fizeram. E é interessante porque nesses testamentos, em geral, eles são escritos a rogo do testador. Ou seja, nós temos, por exemplo, o testamento do José Larcher, que é o filho mais velho que sobreviveu do Davi, e ele fala, por não saber falar nem escrever em português, eu peço ao capitão João Heckner para escrever para mim, porque eles não sabiam. Então, eles viveram mais de 60 anos no Brasil e não aprenderam português. Realmente viviam ali fechados. E aí é interessante que em 1950, na verdade, em 1920, a Josefa, que é a filha mais nova do Davi, ela compra os direitos hereditários de todos os irmãos e ela passa a ser proprietária dos dois prazos que o Davi tinha comprado, o 157 e o 158. Ela já tinha recebido por herança desse irmão José a capela, porque ele era dono da faixa onde estava a capela e ele a deixou como herdeira universal. Mas ela compra toda essa área e quando ela morre, os filhos dela vendem esses terrenos todos. Isso foi em 1954 para o Dr. Pedro Peters, que era um médico muito conhecido na cidade. E ele decide lotear aquilo ali, criando o loteamento Santana. A gente muitas vezes não sabe, mas aquilo ali chama bairro Santana. A gente chama tudo de São Pedro, mas ali é bairro Santana. E na escritura de compra e venda, os filhos da Josefa deixam muito claro que eles estão deixando de fora do negócio 4 lotes, onde está a capelinha de Santana, que o doutor, dizendo que eles não receberam nada por aquela área e que o Dr. Pedro Peters tinha a obrigação de doar aquela área toda para a Diocese de Juiz de Fora, naquele momento. E é o que ele faz. Em 1980, a gente tem um documento da escritura em que ele doa já para a Arquidiocese. E aí é bem interessante, porque aí sim começa a haver um movimento de formação da comunidade. Passa-se a celebrar missa toda sexta-feira, depois passa-se a ter a missa todo obras domingo. Também na capela, não? Não, a capela sempre foi mantida. Eles fizeram assim, pequenas modificações, às vezes uma janela, a porta que já não estava mais muito boa. Uma restauração mais, né? Exato, mas assim, a capela ela continua sendo a mesma desde 1896, quando ela foi construída em tijolos. Como a gente tinha uma área de terras grande, nos fundos, vamos dizer, da capelinha, ali no início dos anos 90, eles começaram a construir a igreja mesmo, maior, para que toda a comunidade pudesse participar das celebrações, até para celebrar a primeira comunhão, porque tinha que pedir emprestado. E a igreja que eles começaram a construir é a igreja de Santana, que nós temos ao lado dessa, bem pertinho, no mesmo terreno. Que é maior, né? Exato, é uma igreja, né? Exato, é uma igreja. E é um trabalho muito bonito, como em geral é feito nas igrejas, para construção, e de colaboração, angariação de fundos, e a gente tem uma história... A capela se mantém. Exatamente. E a capela é um marco, né? Exato, a capela continua lá, assim, registrando a nossa história, que é a igreja mais antiga da Cidade Alta. Então, ela ainda continua lá, hoje a gente não consegue perceber, mas ela fica no alto de um morro. Hoje o morro foi cortado, tem muita coisa construída em volta, mas a gente diz que ela está no alto do morro, assim, abençoando toda a Cidade Alta. Santana está ali cuidando de todos nós. E essa igreja maior foi construída preservando a primeira, a original, essa pequena. Ela foi construída maior e, assim, teve a colaboração de todo mundo. A gente tinha, antes, ela passou por uma reforma agora em 2012,
Mas antes a gente tinha um piso que era feito com caco de pedra. E aí tinha uma história interessante, porque várias pessoas da comunidade iam até as marmorarias para recolher os cacos de pedra, escolhiam os mais bonitos, eles estudaram como seria feito o desenho desse piso e várias outras coisas. Assim, tinham feito as janelinhas no formato condizendo com as janelas da capela pequena. Então, assim, tem toda uma história. Todo mundo sempre teve esse cuidado muito grande em manter, exato, em manter a capela original, e eles sempre se identificaram com ela. Bom, Rita, você está de parabéns pelo seu trabalho. Vou mandar um abraço também para o Roberto Dille, né, que pesquisou com você, que também faz um trabalho excelente. Sim, né? Ele faz um trabalho muito bonito, responsável realmente. pelo Museu do Ex-Banco Crédito Real. Museu do Crédito né? Real, exato. E aqui na obra você vai encontrar algumas fotos, uma história muito interessante, e vale a pena você adquirir essa obra da Rita, porque isso aqui é para sempre, isso aqui é uma pesquisa. De repente você vai encontrar algum parente, né? Exatamente. Quer saber sobre a história. As pessoas interessadas, como é que elas poderiam adquirir este livro? O livro pode ser adquirido na Secretaria da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, na Igreja Nossa Senhora de Fátima, lá na Cidade Alta, ou então logo após as missas na Igreja de Santana. As missas são celebradas às 8 da manhã e às 19h30 no domingo. O livro está sendo vendido um valor simbólico de R$15. E todo o valor arrecadado com a venda, ele fica para a própria paróquia. Para ajudar, para fazer uma obra, né? Para manutenção. Bom, olha, só tenho que te parabenizar por esse trabalho maravilhoso. E vem algum outro por aí? Já tem alguns, né, caminhando, tem várias ideias por aí, tem alguns até relacionados à própria igreja também. Mas vamos ver, se Deus quiser, no ano que vem já tem mais um novinho aí pra gente. Bom, deixa eu te falar. Quanto tempo você demorou para chegar a esse ponto? Essa pesquisa especificamente sobre a Capela de Santana, eu levei uma média de 3 anos para fazer. Ela incluiu, inclusive, uma visita à Áustria, uma pesquisa aos arquivos de lá, porque eu aprendi a falar alemão para poder pesquisar. Porque não tem como eu pesquisar sobre um povo e não falar a língua deles. Sim, é verdade. Então, eu aprendi a falar o alemão, fui para lá e fiquei lá pesquisando. Então, inclusive, o livro tem fotografias, mas também tem documentos. E tem informações bem anteriores a 1858, que é o ano que eles chegam, porque eu consegui localizar lá. Então, realmente, não é só uma história de uma capela. É uma parte da história de Juiz de Fora, né? Exato. Famílias, é uma parte da história de Juiz de Fora, da história da imigração alemã e também uma história de fé, que vale a pena ser conhecida e também inspiradora. Com certeza. Bom, Rita, quero agradecer muito a sua participação no nosso programa, mais uma vez parabenizar você por esse trabalho. Que bom que nós temos pessoas que têm interesse por pesquisa, como você, que desde pequena, aos 12 anos, ficou admirada, que saber porque São Pedro, né, seria o bairro, enfim. E com isso a nossa história não morre, porque a nossa história não pode morrer. Não, de forma nenhuma. Vale a pena realmente a gente procurar saber, raízes, né? Exato, a gente conhecer as nossas raízes e a gente consegue muitas vezes compreender quem nós somos e por que nós temos aqueles hábitos, aquelas situações ali. Vale a pena. Eu agradeço muito o convite também e espero que os telespectadores e os internautas possam ler o livro, se interessem pela história e se interessem também em descobrir as histórias das suas comunidades. Porque toda história é linda. É verdade. Então, e toda história vale a pena ser pesquisada. E a riqueza da nossa cidade é muito grande. Muito. Juiz de Fora é uma cidade que concentra, você vê, nós temos várias influências. Nós temos a influência árabe, alemã, portuguesa, italiana também. Então é uma cidade muito rica, vamos dizer assim, em influências de povos que vieram para ajudar na construção da nossa cidade. Muito obrigada. Eu que agradeço. Uma boa tarde. Para você que está me assistindo, passe essa mensagem para sua família. Às vezes você tem algum parente que seja também alemão, que tenha participado da história, da vida dos alemães. E vale a pena você adquirir, conferir no livro escrito pela Rita, que está aqui ao meu lado, hoje sendo entrevistada, Santana, uma capela tirolesa na colônia alemã de Juiz de Fora. E você pode adquirir na paróquia Nossa Senhora de Fátima,
Ou então entrar em contato com a nossa produção através de e-mail, a Voz Católica de Juiz de Fora, @hotmail.com, ou ligar para a nossa produção, o telefone está aqui na telinha, e a gente conversa imediatamente com a Rita, para que você possa adquirir. Gente, vale a pena, o preço é um valor extremamente acessível, e a sua contribuição é uma contribuição para a paróquia Nossa Senhora de Fátima, que está em obra. Vocês estão fazendo uma obra bonita lá, né? Sim, nós temos uma obra, nós estamos construindo uma nova igreja, uma nova comunidade, que é a de São Charbel, e também estamos em obras na casa paroquial. Então a sua contribuição é muito importante. E além do mais, você fica conhecendo e conferindo a história e influência da colônia alemã na construção da nossa cidade de Juiz de Fora. Muito obrigada, querida, pela sua participação no nosso programa. Uma boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde.